Os irmãos podem abrir ou a Bíblia ou pegar o próprio boletim na primeira leitura que fizemos, porque o texto que nós vamos ler é o texto de Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2, que já encontra-se transcrito no nosso boletim, salvo o melhor juízo, na chamada adoração. Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, leamos todos a uma só voz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, repousará Louvado seja Deus. A igreja pode assentar-se. Nossa reflexão hoje, ela é muito simples e objetiva. Nós teremos a cantata, depois tem o almoço das travessinhas da UPA, depois tem o encerramento da UPA, das atividades de 2025, de tal modo que nós não iremos nos alongar. Porém, é necessário refletir sobre o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a Escritura. Do tronco de Jessé sairá um... O que é o tronco de Jessé, gente? Nós evangélicos temos muito isso, né? A gente tem um monte de expressão, mas nem sempre percebe o que cada expressão quer dizer. O que é o tronco de Jessé? É a genealogia de Jessé, não é isso? Do tronco de Jessé sairá um rebento. Pergunta: esse tronco de Jessé foi um tronco bom? Foi bom? Já começa com Jessé, que quando ouve o profeta dizer que vai à sua casa para ungir um novo rei, Jessé, o pai, chama todos os filhos, à exceção de Davi. Isso é um pai bom? Aí você tem a figura de Davi, homem segundo o coração de Deus, que quando chega naquele apogeu dos seus 50 anos, ele diz, quer saber? Não preciso nem mais ir para a guerra, os homens estão aí para isso. Se enamora com uma mulher casada, ato contínuo, chama o marido da mulher que estava servindo ao exército de Israel, lá nas trincheiras, chama o indivíduo para que ele pudesse ficar com a sua esposa. Só que o homem, que dizer, era um combatente. Ele não ficou do lado de fora da casa. Depois vem Davi, dá uma festinha, embebeda ele, agora ele vai. Quando ele estava chegando, ele, não, vou ficar lá de fora da casa. Quando Davi viu que não dava para convencer esse homem a deitar-se com a esposa dele, uma vez que eles estavam em guerra, o que o homem segundo o coração de Deus faz? Se lembra do que ele fez? É pesado a gente falar, né? Mas é verdade. O que o homem segundo o coração de Deus fez? Faz o seguinte: fulano, você que é o responsável, bota esse aqui, para ficar lá na linha de frente, para ser o primeiro a flechada, vai ser a dele. Pode fazer isso por mim? Lobby, tráfico de influência, isso tudo é antigo, gente, isso tudo é antigo. E aí depois que esse homem morre, Davi é confrontado por um profeta que estava iniciando sua carreira, chamado Natã. Ato contínuo se encoleriza, percebe o erro que fez, e a criança, fruto desta união, dessa traição, vem a falecer. Ato contínuo também, o que ocorre? Nasce uma nova criança da união deles dois, chamado Salomão. E Salomão é o indivíduo que vai herdar este trono que começa com Saul, mas consagra-se em Davi. E aí eu lhe pergunto, você se lembra como é que foi Salomão?
Lembra? Lembra que logo no começo, quando Deus chega para ele e diz, ó, o que você quiser pedir, eu te dou, só pedir. E ele diz o quê? Eu quero sabedoria e discernimento. Só isso que eu peço. E o que Deus diz para ele? Porque você não pediu mais, eu vou te dar o que tu pediu e tudo o que tu não pediu. Esse homem podia ter dúvidas do poder de Deus? Podia ter dúvidas da essência de Deus? Mas o que acontece com ele? Para variar, quando vai chegando aos 50 e aos 60 e lá vai. O que acontece com ele? Ele resolve ter contato com outros deuses, e há uma teoria que diz que a ideia de Salomão, uma atenuante, a ideia de Salomão era ter autoridade sobre esses outros deuses, para que esses outros deuses não enfrentassem Israel. Olha isso, a emenda fica pior que o soneto. E ele começa a erigir postes ídolos, altares. E aí você tem a figura de Dagon, de Asherá, de tantos outros deuses mesopotâmicos do panteão cananeu, que de repente figuram ali em Israel. Depois de Salomão veio outro rei. Foi melhor? Também não. Agora eu lhe pergunto, se a coisa está escalonando desse jeito, tem como sair uma coisa boa disso aqui, ó, do tronco de Jessé? Olha o tronco de Jessé até agora aí. Às vezes, queridos, a nossa vida parece que está assim, né? Às vezes a gente acha que do nosso tronco não sai mais nada. A nossa vida já deu o que tinha que dar. Às vezes nós achamos que uma vez que a nossa vida, em um dado momento, desgraçou-se por qualquer atitude ou circunstância, significa dizer então que nunca vai ter vida, renovo saindo desse tronco, porque esse tronco está condenado e amaldiçoado. Você já sentiu-se assim? Aquela experiência que só a vida dos outros está boa, a sua está péssima, e ninguém se importa com isso? Você se dedica muito pelos outros, ninguém se dedica por você, e ninguém se importa com isso. E você chega à conclusão seguinte, quer saber de uma coisa? A vida é isso, né? Logo, eu talvez não seja uma pessoa agraciada por Deus. Olha a minha vida como está. Do tronco de Jessé, a palavra do Senhor diz que sairá um... Melhorou ou piorou? Porque do tronco de Jessé saiu Davi, né? De Davi saiu Salomão. Depois saiu Jeroboão. Aí do tronco de Jessé sairá quem? De novo. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Por mais que o tronco de Jessé seja como é desse tronco de Jessé que sairá o rebento. E das raízes desse tronco brotará um renovo. Pais de crianças pequenas, adolescentes, mocidade, whatever, nunca deixem de trazer as crianças. E façam a gentileza, venham junto para aprenderem o que as crianças aprendem, para ter diálogo dentro de casa. A atividade da igreja não é uma recreação entre os crentes, é ensino de palavra, de caráter, de sabedoria. A palavra do Senhor diz que do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, das raízes desse tronco, brotará um renovo. Se teu filho não tiver raízes, como é que vai ser, querido? E aí vivemos esse universo de coisas de hoje, que parece que o mundo ele só começou em 2001. 20 mil anos de história registrada na humanidade, nada serve, o que vale é de 2001 para frente. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem o seguinte: não, meu filho ele é livre, ele vai escolher o que ele quer ser, na hora que ele quiser ser, quando ele quer ser. Ele é livre para ser o que ele quiser ser, quando tiver condições de ser alguém.
Porque se fala isso para uma criança que ainda está nas fraldas, não sabe controlar suas próprias fezes, não sabe ler e escrever, e os pais alegam o quê? Não, ele vai ser livre. Ele vai ser livre. Em outras palavras, não vai ter respeito, disciplina e ordem em momento algum. Afinal de contas, ele é livre. Provérbios capítulo 3 é uma ode, uma declaração de amor. Não lembra? Ensinando tudo para o seu filho. Os crentes não leem Provérbios 3, vem novela da Record. Fala mal da Universal, mas da Ibope. Até canção nova, crente hoje está no embalo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes, daquilo que lhe foi o início, o start, o começo, a segurança de todas as coisas, é dessa raiz que brotará Você precisa de um renovo na sua vida? Esse renovo só virá se brotar da sua raiz, não de quem você é hoje. Eu me lembro, quando ainda era adolescente, lá em Campos, da primeira vez que eu fui morar fora sozinho, com 15 anos, lá na República, tinham 4 seminaristas e 6 rapazes que estudavam na Universidade Rural de não sei que lá das quantas, e um da minha escola, Escola Técnica Federal de Campos. Ocorre que, em um determinado momento, um desses momentos da vida que você entende que não está tão bem com Deus. Eu lá em Campos não tinha igreja para ir, fui uma vez numa igreja maior que tinha lá, não me deram nem um boletim. Falei, bom, então não é aqui. E fiquei procurando igreja, fui nas presbiterianas, ninguém me deu bola, ninguém deu moral, por que será, né? Mas, resultado, quando eu deixei de procurar igrejas, foi o período que a minha fé esfriou-se. E aí, 2 meses depois de um retiro espiritual da UPA Rio, em 95, ali naquele retiro brota a ideia de um chamado de Deus. E 2 meses depois vem a confirmação desse chamado dentro do coração. E eu me lembro que quando isso arrefeceu, aquietou-se no meu coração, sabe quais foram as primeiras palavras que me vieram à mente? Porque eu ficava, meu Deus, se eu já me acho afastado, eu só não estava indo na igreja, mas se eu já me acho afastado do Senhor, como o Senhor me chama para um ministério que é tão importante para a igreja? Nós aprendemos desde pequeno o seguinte, o que nós aprendemos desde pequenininhos na Igreja Presbiteriana do Rio. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. O começo do meu chamado ministerial nasce, ele emerge, ele toma forma no meio de uma frase dita repetidas vezes em cultos infantis. Mas o renovo, ele só vem se for da raiz. Olha as tuas raízes, meu irmão. Olha as tuas raízes. Quanta luta para te criar. Quanta luta para te educar. Quantas noites em claro seus pais passaram para que você pudesse ser um cidadão de bem dali. E a sua vida chega um momento que você pode estar achando que não vai mais sair nada dali. Claro, não sai nada de hoje, mas brota do passado. Por isso que é necessário ter raízes. Por isso que nós somos contra esse conceito. Ele é livre, vai fazer o que quiser. E cria raiz assim, aonde? Lugar nenhum, porque não tem referência de nada. Ninguém bota a mão no fogo. Ninguém assume para educar e para criar. De tal modo que a palavra do Senhor diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. O renovo brota da raiz do tronco. Repousará sobre ele
o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantas vezes, passando pelo vale da sombra da morte, passando pelas aflições, brota da tua raiz primeva, lá de trás, do que você aprendeu na infância, na adolescência, na mocidade, e aquilo vem com uma força tão grande, onde você se coloca diante do Senhor, e você começa a perceber que Deus aos poucos vai te mostrando caminhos, que antes você não tinha enxergado ainda, porque você esqueceu tua raiz, e renovo só sai de raiz. Qual é a sua raiz, meu irmão? De onde você veio? Quem você é? Nós somos falhos. Nós construímos imagens de nós mesmos e acreditamos que somos a imagem que projetamos. Não. Todos nós somos frágeis. Todos nós somos incompreensivos. Todos. A palavra do Senhor diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Você precisa de sabedoria para conseguir terminar esse ano ou está tudo tranquilo? Precisa de sabedoria? Para terminar esse ano ou para o resto da vida, para ficar melhor ainda? Do tronco sairá um rebento, das raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Nos nossos dias, a nossa dificuldade em encontrar esse texto em prática é que nós não queremos mais nem discipulado, nem tutelagem. Quero saber alguma coisa? Vou fazer meia hora de um curso EAD, reconhecido pelo MEC, e eu só preciso disso. Eu tenho YouTube, me basto comigo mesmo. Está errado. Todos nós precisamos de pessoas próximas. Todos nós precisamos de gente que consegue nos ouvir. Todos nós precisamos de gente que consegue nos mostrar outros ângulos de algo que nós não enxergamos. O Espírito Santo do Senhor, ele dá conhecimento, não apenas a você, mas às pessoas que te amam e são do Senhor. Você já reparou como que hoje nós vivemos um tempo, está tão em si mesmado, que é o seguinte: não preciso do outro mais não. Eu já me basto a mim mesmo na primeira pessoa da minha potência de vontade. A palavra do Senhor diz que o espírito de conhecimento, do temor do Senhor, de fortaleza e entendimento, ele estará sob esse renovo das raízes do tronco de Jessé. O Espírito Santo do Senhor é Deus em nós. E guarde bem isso, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo do Senhor está dentro de você. O reino dos céus não está nos céus. Lucas 17, 21, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. De tal modo que se o Espírito Santo do Senhor está dentro de você e o reino dos céus está dentro de você, você já venceu. Já venceu. Porque você já sabe o final, vai dar certo. E com base nisso, vamos ver o que é possível fazer aqui, ali, lá e acolá. Pula uma etapa, volta a outra, não importa. Mas é extremamente importante que você, meu querido irmão, minha querida irmã, busque comunhão com pessoas que lhe possam orientar. Quando eu vou no abrigo presbiteriano, eu vejo tantas senhoras lúcidas, tantas senhoras que já foram tudo em igreja, que ficam sentadas à disposição de compartilhar experiências. E nós mais jovens não vamos. E preste atenção, porque nós colhemos o que plantamos.
Você planta a sua presença em um abrigo para idosos? Você acha que vai receber presença de alguém quando tu for idoso? Nós só colhemos o que plantamos. Nós temos tantas vovós, como já aconteceu comigo, de eu sentar e falar: Dona Zezé Maciel, o que a senhora acha da seguinte situação? E com o pastor me abri. Isso. Ela, viúva do reverendo Sebastião Maciel, saudosa memória, virou-se para mim e falou: Sebastião passou por isso uma vez. Falei: seu Sebastião? Sim. Nunca ia imaginar. E o que foi que houve? Ah, reverendo, foi assim. Isso. Resolveu assim. Demorou um tempo, mas a coisa evoluiu. E se eu não vou lá? E se eu não a ouço? Conselho. O Espírito do Senhor é espírito de entendimento, conselho e fortaleza. O Espírito do Senhor está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Enquanto nós ouvimos a palavra